Boa noite, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos falar hoje do segundo sacramento da iniciação cristã, que é a confirmação, mais conhecido como crisma. Esse sacramento não é um segundo batismo, ele é a confirmação. Porque você, quando criança, seus pais professaram a fé por você, pai e padrinho. A renúncia contra o mal, contra o demônio. E você recebeu o Espírito Santo pelo batismo, foi incorporado à igreja e agora é cristão. Mas quem professou a fé por você foi seu pai, sua mãe, seu padrinho ou sua madrinha. Então você vai entrar na catequese, primeira etapa, segunda etapa, crisma 1, crisma 2. E você, mais ou menos 14, 15 anos, você recebeu o sacramento da confirmação. Você vai confirmar aquilo que você já tem. E você recebeu o Espírito Santo pelo batismo. Você foi ungido quando recebeu o sacramento do batismo. Então, agora no sacramento da crisma, da confirmação, você vai confirmar aquilo que você já tem. E você recebeu os 7 dons do Espírito Santo. Esse é o sacramento da confirmação. O sacramento da crisma. O adolescente vai receber mais ou menos na crisma 2, quando completar os 14, 15 anos, ele vai confirmar sua fé. Ele já pode caminhar sozinho. Não vai ser mais seus pais, seus padrinhos que vai professar por você. Você vai caminhar sozinho. Então vamos ver aqui o que fala o catecismo sobre o sacramento da confirmação. Diz assim: o que é o sacramento da crisma ou da confirmação? A crisma é um sacramento que nos dá o Espírito Santo para enraizar-nos na filiação divina, incorporarmos-nos em Cristo e torna mais sólido o nosso vínculo com a Igreja. A quem cabe conferir a confirmação? A confirmação cabe conferir ao bispo. Qual o rito essencial da confirmação? O rito essencial da confirmação é a unção com o óleo do crisma na fronte do batizado, a imposição das mãos do ministro e as palavras: recebe por este sinal os dons do Espírito Santo, que são os 7 dons do Espírito Santo. Quais são os 7 dons do Espírito Santo? Primeiro, sabedoria. O segundo, inteligência. O terceiro, conselho. O quarto, fortaleza. O quinto, ciência. O sexto, piedade. E o sétimo, o temor de Deus. Então, esses são os 7 dons do Espírito Santo que você recebeu na crisma pela imposição da mão do bispo. Quem é certo conferir é o bispo, mas se o bispo não puder, tem impossibilitado, ele também pode conferir ao padre ministrar esse sacramento da confirmação. Mas, em último caso, a certeza mesmo é o bispo. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 16, diz assim: visto que não havia descido ainda sobre nenhum deles, mas tinha sido somente batizado em nome do Senhor Jesus, então os 2 apóstolos lhe impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Isso aqui é a marca do sacramento da confirmação. Você está confirmando aquilo que você já tem. Mas agora você pode caminhar sozinho. É o segundo sacramento da iniciação cristã. Você recebeu o batismo quando criança e agora você está podendo professar a sua fé sozinho. Esse é o valor do sacramento da confirmação, mais conhecido como crisma. Então, você vai ser ungido na testa pelo bispo e ele vai dizer: recebe por este sinal os dons do Espírito Santo, que são esses 7 que eu falei aqui para vocês.
sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza, ciência, piedade e o temor de Deus. Essa é a riqueza do sacramento. Jesus nos deixou para nos salvar. Por isso que nós católicos não nos preocupamos quando batizamos nosso filho quando criança. Não vamos esperar, vamos deixar crescer e quando ele chegar à idade madura, ele escolhe quando ele quer ser batizado, quais padrinhos que ele vai escolher. Porque nós temos o sacramento da confirmação. Ao contrário do nosso irmão evangélico, eles têm só o do batismo. Então, por isso que ele tem necessidade de batizar quando já está grande, porque ele pode professar a sua própria fé. Nós não. Nós católicos, batizamos nossos filhos quando criança, 5, 6 meses, 1 ano, 2 anos. Os pais professam a fé pelo filho. Os padrinhos também creem em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, Jesus Cristo, o único Filho, nosso Senhor. Foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. E você responder, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, creio no Espírito Santo, creio em Jesus Cristo, renuncio a Satanás, renuncio ao mal, e os pais e padrinhos renunciam. Então, os pais e os padrinhos professam a fé católica, os pais e os padrinhos renunciam ao mal e a Satanás, e quando a criança cresce e chega à sua idade de 13, 14 anos, ela vai confirmar esse batismo. É um sacramento também que não se repete, é da confirmação. É a graça do sacramento. O batismo não se repete, uma vez batizado é para sempre. A confirmação, uma vez confirmada, é para sempre. Como o sacramento da ordem, uma vez confirmado, é para sempre. O padre pode ser excomungado, pode ser suspenso o sacramento da ordem, ele vai ser padre em qualquer lugar. No céu, no inferno, na terra, ele vai ser padre, continua sendo padre. O sacramento não se repete. Então, nós católicos não nos preocupamos em não deixar batizar nossas crianças quando pequeno, porque ele vai receber o batismo e depois ele vai confirmar essa profissão de fé. Essa é a riqueza do sacramento da confirmação. Não tenha medo de colocar seu filho na catequese. Precisa ser uma catequese a longo prazo. Seu filho precisa ser catequizado e aprender na catequese as orações principais, que é o Pai Nosso, a Ave Maria, a profissão de fé, o credo, a Salve Rainha, o vinho do Espírito Santo, Santo Anjo do Senhor. Isso quando o seu filho entra para a catequese, já tem que saber dessas orações. Primeiros catequistas de filhos são os pais. E os catequistas que vão instruir na doutrina da fé. Amém? Que nos abençoe, nos guarde, nos proteja, nos ilumine. Está visto e permanecer unido. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.